Todos aqueles que convivem perto de Gabriel Jesus costumam dizer que o jovem atacante revelado pelo Palmeiras tem como uma das suas principais características a dedicação. Um jogador ainda muito novo, mas obstinado, determinado, muito dedicado. Aquele cara que se preocupa demais em fazer o melhor dentro da sua atividade profissional. Isso é repetido por muita gente que conviveu com ele no Palmeiras, muita gente que o viu se desenvolver para o futebol, como ele está se desenvolvendo no clube campeão brasileiro de 2016. No ano de 2015, ele esteve no Bate-Bola na Veia, do qual participo na ESPN Brasil, à noite, apresentado pelo João Carlos de Albuquerque, e conversando com a gente percebia que, embora muito novinho, na época com cerca de 17 anos, andei a fazer 18, o Gabriel é de fato um jogador muito bem orientado, parece ter tido uma boa orientação no seu início de vida e muito determinado de fato. Isso se confirma com o passar do tempo, isso se confirma com a sua chegada e seu sucesso instantâneo no futebol inglês, na principal liga do mundo. É claro que ele teve uma dose de sorte. O que parece ruim acabou sendo bom para ele, que é o fato do time treinado por Pep Guardiola ainda estar em formação e enfrentando muitas dificuldades, como todo mundo sabe. O Guardiola, com a sua ideia de jogo, enfrenta aquilo que ele foi buscar no futebol inglês. Um desafio, o maior desafio de sua carreira. Saiu da zona de conforto do futebol alemão, onde fez um excepcional trabalho, mas nadava de braçada, poderia voltar eventualmente para o Barcelona, onde era e é tratado com um enorme respeito, quase um rei, mas preferiu tentar transformar o Manchester City num gigante, de fato, do futebol inglês e do futebol internacional. Usar o poderio econômico que hoje o time azul de Manchester possui para que a sua equipe de futebol possa figurar entre as maiores da Europa e do mundo. É um trabalho demorado, é um trabalho longo, e as dificuldades, imagino, têm sido ainda maiores do que aquilo que ele esperava nesse início de jornada no seu futebol, no futebol inglês. E o Gabriel Jesus deu sorte por isso. O time não está em formação. Se fosse um time certinho, acertado, ele teria que esperar a vez. Não teve que esperar muito tempo, justamente pela necessidade do time conseguir resultados, independentemente da evolução dentro da ideia de jogo de Pep Guardiola para os Citizens. Com isso, teve oportunidades rápidas e respondeu como se esperava dele, ou até acima daquilo que se esperava. Seria muito natural que ele tivesse uma dificuldade inicial. E é óbvio que todos nós que acompanhamos o futebol deveríamos ter paciência se ele enfrentasse uma dificuldade inicial. E esse é praticamente o padrão de comportamento quando um jogador chega num ambiente novo, estranho, especialmente num país onde não domina a língua e tudo mais. Isso não tem sido o caso do Gabriel Jesus. Alguém pode atribuir, em parte, a sorte, evidentemente, ela tem que acompanhar a todos nós em tudo na vida, tudo aquilo que a gente tenta fazer, mas é claro que ele tem talento, tem competência e tem muita dedicação. O profissionalismo, a forma como ele encara as coisas, certamente está pesando muito nessa hora. Está pesando muito para que ele consiga ter sucesso. Sendo herói de uma vitória sobre o Swansea, uma equipe que se recupera no campeonato, embora ainda lute contra o rebaixamento para a Championship, mas um jogo em que não fosse a sua presença como atacante, como artilheiro, as coisas não correriam tão bem. Um time que joga de forma diferente daquele em que ele atuava até o ano passado. O Palmeiras tinha uma forma de jogar muito diferente daquela que o Guardiola já consegue colocar no City, isso deve se acentuar cada vez mais. Mas foi no jogo aéreo que ele marcou o seu segundo gol e foi numa jogada trabalhada pelo Davi Silva que ele, com oportunismo, marcou o primeiro. Nesses 2-1 sobre o time galês, que tem fundamental importância para o trabalho do Guardiola nesse momento e para a caminhada do Manchester City, se não for para a disputa do título, já que o Chelsea abriu grande vantagem, para pelo menos ficar ali na zona de classificação para a Liga dos Campeões e melhorar o seu futebol, porque ainda está disputando a Liga dos Campeões na edição dessa atual temporada 2016-2017. O fato é que muitos jogadores brasileiros, e claro, de outras nacionalidades, mas os brasileiros talvez em especial, se aventuram na Europa e nem sempre conseguem sucesso, muitas vezes por falta de uma compreensão do ambiente onde estão se envolvendo, onde estão se inserindo. Um outro país, uma outra língua, uma outra forma de ver e de jogar futebol, a compreensão tática do jogo é diferente também. São muitos obstáculos a serem superados. A vida do jogador que vai para o exterior, ela não é tão fácil como as pessoas imaginam. Tem o glamour, tem o dinheiro, quando é um time grande, tem a fama, o sucesso, mas tem a crítica, tem a cobrança, tem muita coisa difícil pelo caminho também. A adaptação, o dia a dia. E o Gabriel Jesus, ao contrário daqueles que quando olham para o futebol internacional e pensam, eu vou para tal cidade porque lá tem mais vida noturna, é mais movimentada, eu vou me divertir mais, parece ser daqueles que pensam muito mais nas suas possibilidades profissionais, naquilo que o clube e o ambiente onde estará atuando irão lhe oferecer. E certamente nesse momento, pesa muito aquele telefonema do Pep Guardiola.
E o técnico catalão, com certeza, não ficou nem um pouquinho arrependido, né, de gastar algumas libras, alguns pounds, para telefonar para o jovem brasileiro, convencendo a optar pelo City, quando poderia jogar no Real Madrid ou no Barcelona, outros gigantes do futebol europeu, grandes gigantes, imensos gigantes do futebol europeu, que tentaram, que sonharam também com a sua presença em seus elencos. O telefonema de Guardiola teve enorme importância, e hoje ele sabe disso melhor do que ninguém. E se o Gabriel Jesus consegue sucesso imediato e tem pela frente um verdadeiro universo aí de evolução, de sucesso e de brilho no futebol, isso muito se deve à sua dedicação, a amar o que faz e fazer com amor e com dedicação o seu trabalho, colocar o seu trabalho à frente dos outros prazeres da vida, que são ótimos, são prazeres, são coisas muito boas, mas que têm a sua vez. E me parece que o prêmio está vindo rapidamente, a dedicação e o empenho desse garoto, que é a grande revelação do futebol brasileiro nos últimos 2 ou 3 anos, pelo menos, né? Nessa segunda-feira eu volto de férias nos canais ESPN, do Linha de Passe, ao lado de Paulo Andrade, que narrou aí a vitória do City sobre o Swansea, com comentários do Sorin na ESPN Brasil, com o Juca Kfouri, com o Jean Oddi e com o Arnaldo Ribeiro no Linha de Passe, 9 da noite na ESPN Brasil. Estarei aí de volta aos programas, a programação dos canais ESPN. Conto com a sua audiência nessa segunda, como certamente o garoto, o Gabriel Jesus, será um dos assuntos que serão debatidos por nós nessa semana que está só começando. Valeu, saudações.